Deixa eu trazer agora a nossa próxima conversa com o Thiago Sá. Deixa eu já chamá-lo aqui para conversar com a gente, o Thiago Sá, que é sociólogo, é professor. Deixa eu pegar aqui o crédito completo. O Thiago já está até aqui. Oi, Thiago, tudo bom? Olá, Thalita. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. O Thiago Sá é doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Tiago, inclusive eu ia comentar com você algumas notícias do dia, mas a gente ficou com um horário mais curtinho, então eu vou ir direto para a nossa pauta e já te faço o convite para você voltar aqui outro dia para fazer esses comentários sobre os factuais, sobre as notícias do dia com a gente. Então, tudo bem? Pode ser? Combinado. Mas hoje a nossa conversa é sobre pesquisa eleitoral, principalmente para tentar entender como se faz a interpretação de cada uma delas, né? Eu vou trazer já de começo esse exemplo da semana passada, que a gente teve duas divulgações de pesquisas com resultados muito diferentes entre si, né? E todo mundo ficou se perguntando, mas poxa vida, uma pesquisa trazia ali a diferença entre Lula e Bolsonaro de 5 pontos ali na corrida presidencial, né? No dia seguinte, uma outra pesquisa trazia a diferença de 14 pontos. Então, assim, muitos dos nossos comentaristas têm dito isso. Olha, não dá para comparar pesquisas, a pesquisa ela é feita ali por si só, inclusive não dá para... Ela é muito a fotografia do momento, então, de repente, não dá para fazer dois comparativos entre elas. Como que você avalia isso? Queria que você explicasse para a gente como funcionam essas pesquisas. Tem a questão de ser por telefone, de ser presencial, que uma é mais confiável que a outra. Explica tudo isso para a gente em relação à pesquisa eleitoral. Com prazer, Thalita. As pesquisas eleitorais acontecem da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que saber elas são por amostragem, né? Colhe-se a opinião de alguns eleitores país afora e com base nessas 400, 600 ou 1.000 opiniões, a gente consegue representar a população inteira, dado que para um país desse tamanho, por razões óbvias, é impossível realizar uma pesquisa de recenseamento, isto é, consultando a população inteira. Para isso a gente recorre a uma amostra, mas a coleta da amostra não é aleatória, não é assistemática, não. A amostragem ela precisa refletir as proporções dos grupos dentro da população geral. Por exemplo, a amostra ela é dividida em 50% de homens e 50% de mulheres, pois essa é a distribuição por gênero na população em geral. Toda amostra pretende ser uma miniatura da população de onde ela é extraída. Então, os entrevistados do norte, do sudeste, do sul e do centro-oeste são coletados conforme a proporção dessas respectivas regiões na população geral. Feito esse cálculo, colhe-se a amostra respeitando a distribuição etária, as faixas de renda. O objetivo é coletar uma boa, uma fiel miniatura da população geral. Entretanto, isso não é tão simples quanto parece, sobretudo num período de pandemia, que foi uma novidade para todos nós. Imagina para os pesquisadores, para os institutos de pesquisa. Algumas pesquisas, se estas tendem a ser mais confiáveis, são presenciais. Os entrevistadores consultam as pessoas na rua conforme o perfil que elas têm que ir buscar. A coleta se encerra quando a amostra desejada foi coletada. Conforme eu disse, essa amostra tem que ser um reflexo em miniatura, é claro, da população em geral. Entretanto, nem sempre isso é cabível e atualmente os institutos têm conseguido trabalhar com métodos mais rápidos, mais eficientes, que é a entrevista por telefone. É claro, isso cria um certo viés na pesquisa, porque nenhuma coleta, Thalita, também é perfeita, é clínica. As entrevistas por telefone, ela tem dois vieses. Primeiro que ela não colhe o eleitorado em geral. Ela colhe só nem todos os eleitores têm igual chance de serem consultados, mas primeiro, aqueles que têm telefone, o que é muito fácil, mas mais que isso, aqueles que estão dispostos a atender o telefone, e ninguém atende telefone Sim. mais, está todo mundo de saco cheio de telemarketing, então ninguém atende chamada mais. E terceiro, aqueles que atendem e se dispõem a responder uma pesquisa. Talvez por isso, diferenças de amostragem leve a diferenças de resultados. Talvez seja isso que explique a diferença entre duas pesquisas feitas por institutos sérios e no intervalo de tempo tão pequeno, já que nesse pequeno intervalo
Não houve nenhum acontecimento político impactante a ponto de subverter os resultados da semana passada, sabe? A gente tem essa incerteza aí com a candidatura do Sérgio Moro, mas estatisticamente ela é irrelevante, sabe? E não seria suficiente para explicar tamanha diferença entre os achados de um instituto e de outro. Sim. Ô, Tiago, tem também essa abundância de pesquisas, né? Na minha memória, em eleições passadas, a gente não tinha tanta pesquisa assim. As pesquisas começaram a sair ali no meio do ano passado, já em relação ao processo eleitoral deste ano, né? E assim, todo mês tinha pesquisa nova. Agora a gente tem assim toda semana mais de uma pesquisa saindo. Algo mudou para que a gente tenha esse tanto de pesquisas eleitorais saindo? Há bons institutos no mercado agora embora sejam jovens, acumulam muita competência metodológica, muita competência estatística, e o volume de pesquisas não varia apenas em função do número de bons institutos no mercado, mas os contratantes estão cada vez mais interessados em resultados imediatos, né? Por exemplo, a XP, que é uma investidora, tem contratado muita pesquisa. Então, além de ter mais institutos no mercado, tem mais contratantes também. Já temos os Sim. grandes e bons institutos, Quest, Datafolha, IPESP, que é o ESIBOP, tem o Data 360. Sim, são mais ou menos os mesmos, viu, Thalita? Que os contratantes é que estão mais ávidos por resultados atualizados. Faltam o quê? Poucos meses, faltam menos de 6 meses para as eleições. O cenário parece-me até aqui estável, eu diria até um pouco monótono, né? O Lula segue em liderança, o Bolsonaro acumula aquela rejeição em torno de 50%. Por outro lado, ele tem aquele eleitorado fiel de pouco menos de 30% do eleitorado. Existe uma candidatura que enganosamente teimam em chamar de centro democrático, de terceira via, mas que é uma candidatura de direita que quer se desvincular do apoio pretérito dado ao Bolsonaro e que quer lançar uma chapa própria, mas não tem nome, não tem apelo, não decola, não tem voto. O cenário parece-me bem estável, então o pessoal quer investir muito para tentar mapear mínimas mudanças em tempo real, sabe? Tá bem consolidado, né? Com quem eu conversava, acho que o Fernando Brito há umas 2 semanas, e ele trouxe essa análise desde o meio do ano passado, de fato, de pesquisas que começaram a sair até esse momento. Esse cenário de intenção de voto de Lula e de Bolsonaro tem pouca variação, né? Lula roda ali sempre entre os 40%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e Bolsonaro fica em torno dos 25%. A gente pode ter esses resultados como resultados consolidados praticamente, a não ser que algo realmente mude muito agora daqui para frente. Lembrando que a campanha eleitoral vai começar ainda, né? E daí isso pode mudar, mas até o momento a gente pode dizer que tem resultados consolidados. Tem resultados consolidados, estáveis, variam um pouco ao longo das semanas. As alterações que acontecem no cenário político até são poucas, são abundantes, mas são irrelevantes, são de pouco impacto. Ninguém está muito interessado no que a Simone Tebet acha ou o que a troca de partidos pelo Moro representa. Isso não tem tido impacto. Não é polarização, né? Mas as duas candidaturas que lideram a disputa estão dadas, e assim creio que será até as eleições, sabe? Creio que seja muito tarde para uma terceira candidatura furar essa disputa que já está estabelecida, que se arrasta ao longo de meses. Não temos tido grandes acontecimentos impactantes, né? Todos esses escândalos de corrupção envolvendo desde o Ministério da Educação até as Forças Armadas, com essas compras pouco ortodoxas da última semana, para quem é oposição ao governo, isso só acentua a oposição. E para quem é favorável ao governo, ou se faz vista grossa, ou se diminui, ou se desconhece, ou se ignora os fatos. Lembrando que boa parcela do bolsonarismo vive sob um significativo isolamento informativo. Ela se informa apenas por mecanismos de desinformação, redes sociais, WhatsApp e tudo mais.
Então, não vejo grandes alterações até o momento e parecem, claro que a gente não pode fazer futurologia aqui, parecem pouco prováveis daqui para frente. A única força que pode influir, que pode alterar esse cenário, são as campanhas eleitorais. E nisso parece-me que o bolsonarismo está mais adiantado. Eles trabalham muito bem com tecnologias digitais, com engajamento de público. A gente pode até se questionar curso de quê, né? De discurso de ódio, desinformação, não interessa. O fato é que ele consegue mais mobilizar voto, ele consegue mais engajar seu eleitorado. Até o momento, isso é só uma percepção pessoal minha, eu tenho sentido que a campanha do Lula na oposição ainda está uma campanha morna, inocente, ingênua, ultrapassada em alguns temas, reciclando legados de governos passados e pregando para os convertidos. Quero ver se como é que isso vai ficar daqui para frente. Parece-me que a campanha do Bolsonaro, e a gente já sabe disso desde 2018, ela é mais equipada, ela é mais antenada, ela é mais robusta, ela maneja muito bem tecnologias digitais de informação. Só para encerrar, já que você trouxe 2018, inclusive, e quem diz, a gente fala sobre estabilidade, sobre consolidação de números em relação à corrida eleitoral, mas e quem diz que em 2018 as pesquisas eleitorais erraram todas? Como que a gente responde a isso? Isso não é verdade, Thalita, embora isso tenha sido repetido à exaustão naquela época, isso não é verdade. As pesquisas apontavam a popularidade crescente do Bolsonaro e indicavam, num primeiro momento, que ele estaria no segundo turno e que as chances dele eram muito grandes. Acontece que a escalada dele, você vai se lembrar disso, foi muito repentina. Ele foi de total desconhecido a eleito. E nesse sentido, cada rodada de pesquisa é um retrato dessa escalada. Ela fica velha muito rápido. Os resultados da pesquisa, como fotografia de um momento que são, retratam o hoje. Daqui a 2 semanas são dados velhos. Então, daqui a 2 semanas, e foi isso que aconteceu, chamar isso de que errar é leviano, não é que eles erraram. Os resultados ficaram velhos porque o cenário era muito inquieto, você vai se lembrar disso. Você se lembra a turbulência política que foi na época. Então, quando alguém te falar que os institutos erraram, eles não erraram, não. Eles mapearam com muita precisão a ascensão dele. E como a ascensão foi muito repentina, foi muito rápida e bem consolidada, a cada semana os dados da anterior ficavam obsoletos. Então, aí, claro, aí olhar para trás e chamá-las de errado é muito fácil. Não foi isso. Elas estavam certas, mas foram ficando velhas porque o cenário político foi mudando muito repentinamente. Era um mundo com o qual ainda não estávamos habituados, de desinformação massiva, de discurso de ódio, de compartilhamento espontâneo de conteúdo bolsonarista, e foi a única candidatura que soube trabalhar com isso. Isso foi muito impactante, isso foi decisivo. Então as pesquisas não erraram, elas ficaram velhas porque o cenário era incerto.